Olá, cursistas! Estamos finalizando a disciplina Gestão em Educação. Na aula de hoje, nós vamos retomar alguns conteúdos que discutimos ao longo da disciplina e orientar vocês acerca do trabalho avaliativo final, que deve acontecer no dia 25 de agosto, no dia da nossa aula presencial. Antes da gente falar sobre avaliação, eu gostaria de fazer um resumo teórico do que nós discutimos ao longo dessa semana, para a gente poder concluí-la e vocês compreenderem o motivo de ter feito as leituras que fizeram e o que é que nós pretendemos com o trabalho final. Como nós vimos na primeira semana, a partir do texto de Drabak e Mosquier, a administração escolar, como campo de conhecimentos, começa a ser organizada a partir da década de 30, no século XX, a partir do movimento renovador da educação, chamado de Educação Nova, pelos pioneiros da Educação Nova. No texto da primeira semana, nós vimos que os precursores teóricos do campo da administração em educação, que foi a primeira nomenclatura, do campo de gestão, foram os autores José Quirino Ribeiro, Antônio Leão, Manuel Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Nesses autores, podemos perceber os primeiros traços da constituição conceitual do campo, tá? E esses autores, eles se fundamentaram na administração científica e foram os primeiros teóricos que consolidaram o campo de investigação, nosso campo teórico. A ideia desses autores era buscar uma maior cientificidade da administração no campo da educação. Por isso, eles se inspiraram em teóricos clássicos da administração, nas correntes teóricas desenvolvidas nos Estados Unidos no século XX, a partir de Taylor e Ford, e na França com Fayol. Essas teorias administrativas de base, ora enfatizavam aspectos da estrutura administrativa, ora enfatizavam as tarefas da administração. E aí o nosso campo, a nossa disciplina, ela começa a ganhar contornos da forma que eles queriam aproximar a administração educacional da administração da empresa, ou seja, da fábrica. Para essa corrente da administração, a administração escolar seria uma das aplicações da administração geral, porque eles acreditavam que haviam semelhanças entre os dois campos de conhecimento. Para esses autores também, o papel do diretor escolar aparece como figura central, e somente Anísio Teixeira soa como voz discordante, porque esse autor ele afirma que a natureza da administração escolar é de subordinação e não de comando da obra da educação, porque para ele a educação ela realmente se efetiva na relação entre professor e aluno. Ainda nesse primeiro texto introdutório, de Drabak e Mosquier, nós vimos que o movimento de reabertura político-democrática do Brasil dá início a uma nova fase de elaborações teóricas no campo da administração da educação. E essa ênfase é chamada de enfoque sociológico. Os outros autores eles são classificados como um enfoque tecnocrático. Os autores que vão dar nova forma aos estudos sobre administração e educação a partir da década de 80 os principais são Maria de Fátima Félix, Vitor Paro, Miguel Arroyo, e todos eles elaboraram uma crítica a esse enfoque tecnocrático. Miguel Arroyo, por exemplo, ele chama a atenção para a dimensão política de todo o processo administrativo e ele sinaliza a necessidade urgente de que se desenvolvam práticas administrativas onde haja participação da comunidade escolar e a redefinição dos fins da educação. Já Maria Félix tece uma crítica aos subsídios da administração científica no campo da administração da educação. Félix vai afirmar que a própria prática administrativa é fruto do processo capitalista de produção. Logo, as teorias da administração empresarial aplicadas ao campo da educação, elas desviam dos problemas educacionais as suas razões sociais, econômicas, políticas e resumem as soluções técnicas. Já o autor Vitor Paro, ele defende que devemos desenvolver uma administração escolar voltada para a transformação, através da participação
E nisso o autor vai se contrapor ao caráter conservador da administração pautada no enfoque capitalista. Então é importante lembrar que esses autores que vão se contrapor, eles trazem uma base marxista muito forte, uma crítica com base na teoria marxista, na crítica ao sistema capitalista. E as relações desiguais de produção e as relações sociais desiguais na sociedade a partir desse sistema, desse modo de produção. Nós vamos observar na leitura dos textos da primeira semana que nessa década de 80 há uma transição conceitual no campo da administração. E aí a gente deixa de usar o conceito de administração da educação e passa a se apropriar do conceito da concepção de gestão da educação. Esse conceito ele vai trazer à tona a essência política do processo educacional e a preocupação com o aspecto pedagógico, buscando se diferenciar a visão técnica, né, do que o enfoque tecnocrático trouxe, para uma visão mais preocupada com as relações pedagógicas que se desenvolvem no espaço escolar. A Constituição de 1988 é um marco nesse aspecto, porque é lá que a gente vai ver a gestão democrática como um princípio do ensino público. E aí a participação nesse contexto, a participação da comunidade escolar nas decisões, ela se coloca como um processo central nos processos de gestão, né? Consequentemente, nos processos desenvolvidos no interior das escolas, das instituições educacionais. No texto da autora Louisa Luck, a autora vai mostrar que essa transição conceitual, ela representou uma verdadeira mudança paradigmática, portanto, uma mudança importante no campo de estudos da administração e educação. E, segundo a autora, essa nova visão da administração como gestão, ela vai propor uma superação desse enfoque tecnocrático. Para a Louisa Luck, a gestão ela está associada aos processos de fortalecimento da democratização, né, nas relações desenvolvidas no interior da escola. E aí a ideia é que nesse processo de gestão, todos os autores envolvidos no processo educativo, gestores, colaboradores, técnicos, alunos, família, comunidade, participem do processo de gestão da unidade educacional. No texto de Libânio, nós vamos encontrar as concepções de gestão da educação, de administração e de gestão de forma mais sistematizada e resumida. Então, esse autor ele vai sistematizar essas concepções a partir de dois enfoques, que ele vai chamar de técnico-científico, né, que os autores anteriores eram chamados de tecnocráticos, e o outro enfoque ele vai chamar de democrático-participativo, né, que os outros autores chamavam de enfoque sociológico. Então, o importante é percebermos que nesse texto a gente vai ver de forma mais didática, mais sistematizada, a característica desses dois enfoques dos estudos sobre gestão da educação, certo? E também nós vamos conseguir compreender os autores que se aproximam de uma ou de outra visão. O importante com essas leituras, essas discussões da primeira semana, é nós compreendermos que o campo da gestão em educação traz à tona a necessidade da qualificação do educador, deseje ele ou não ser um gestor, né? E também traz à tona a necessidade do entendimento dos princípios administrativos que perpassam a gestão em educação. Porque nós lidamos em educação, sobretudo, com processos formativos, né, com pessoas, e jamais a escola pode funcionar como uma empresa, né, que objetivo lucro. O objetivo da escola é formar pessoas, é transformar a sociedade. A transição teórica que nós observamos no campo da administração em educação, da gestão em educação, foi paradigmática, parafraseando a Louisa Luck, porque trouxe à tona também um debate sobre os fins da educação, os fins da escola ou da universidade, evidenciando que as mesmas devem atuar no sentido da transformação social e da redução das desigualdades. Sobre a segunda semana de aulas, nós temos também algumas considerações teóricas a fazer, né, sobre outro ponto que nós propusemos a discussão teórica, que foi a questão do planejamento educacional. Na disciplina, nós fizemos leituras sobre o planejamento para que a gente compreenda os níveis, os diferentes níveis em que se planeja a educação.
e compreendermos também os diferentes níveis de decisão no campo da política educacional, né? E compreendermos também que as decisões que se estruturam no interior da escola, que aponta, muitas vezes escapam do âmbito de decisão daquela instância, né? Muitas vezes as ações que são os projetos e programas que são executados e desenvolvidos no âmbito da escola têm seu locus de decisão em local diferenciado do âmbito da escola. Então, muitas vezes, a escola, a comunidade, os atores envolvidos não têm o poder de decisão se aquela política deverá ou não acontecer daquela forma, tá? Então, o objetivo dessa discussão é esse, a gente compreender os diferentes níveis de decisão em termos de política educacional e do planejamento em educação. No texto de Ângelo Souza, nós vimos que o planejamento é um ato de intervenção técnica e também política, e que se implementa em 3 níveis distintos, porém interligados, não é? Interrelacionados. E aí o autor vai chamar do nível dos sistemas e redes, no âmbito das unidades escolares e também no âmbito do ensino. Então ele vai sistematizar esse planejamento em 3 níveis que são interdependentes. Conforme esse autor, planejar a educação no âmbito dos sistemas implica a tomada de decisões estratégicas, bem como a implementação de ações que compõem a esfera da política educacional propriamente dita, que a gente poderia chamar de políticas mais macro. O planejamento nesse âmbito implica também mecanismos de controle do Estado sobre a ação da educação, né? Sobre as políticas educacionais. E esse momento de controle ele vai ter seu ápice na década de 70, no contexto da ditadura militar. Nesse momento histórico, vão se acentuar os processos de burocratização do Estado, tendo como consequência também a burocratização do sistema de educação, do sistema escolar, e também a criação dos planos setoriais de educação e cultura. Nesse momento histórico da década de 70, vão se acentuar os processos de burocratização do Estado, tendo como consequência também a burocratização do sistema escolar, e a criação dos planos setoriais, dos chamados planos setoriais de educação e cultura. Além disso, nesse momento da nossa história, a educação precisava estar adequada, ou seja, estar alinhada ao modelo econômico que se implantava. Logo, a educação também foi estruturada como um mecanismo de controle por parte do Estado, controle político e ideológico por parte do Estado. Então, Ângelo Souza vai dizer que há, nesse momento, uma aproximação dos conceitos de planejamento e poder, né? E esses 2 conceitos vão dar forma às diferentes concepções de política educacional, né? Que o autor ele sistematiza essas concepções de política de 3 formas. Ele vai chamar da concepção ingênua, né? Que é aquela concepção que acha que a educação tem plena autonomia de tomar suas decisões, né, definir seus fins, sem que o Estado intervenha nisso. É como se a escola fosse um organismo isento das contribuições político-ideológicas da sociedade, e o planejamento nessa concepção ingênua seria apenas uma atividade técnica, seria apenas uma operação técnica. Ângelo Souza vai dizer também que há também a concepção liberal de política educacional. Nessa concepção, há uma crença de que a tomada de decisões é sempre em nome de uma maioria, em nome de todos, sobre o interesse coletivo, com o interesse de todos, né? Então, o interesse coletivo seria uma referência para a constituição das políticas educacionais. Ângelo Souza vai chamar de concepção liberal. Ele também vai dizer que existe a concepção realista, que é essa concepção, ela vai conceber o planejamento educacional no âmbito das redes e sistemas como vinculado às relações de poder, não é? Ele vai dizer que essa concepção realista de política educacional vai marcar que existem relações de poder na sociedade, portanto, existem grupos que são hegemônicos do ponto de vista político e econômico, e a construção das políticas educacionais vai ser um processo de negociação e conflito, perpassado pelas relações de poder. O planejamento educacional vinculado aos princípios democráticos, Ângelo Souza vai dizer que ele tem que ter como princípio norteador a participação de todos os agentes, todos os atores envolvidos no processo educacional.
Por isso, no Brasil, a gente tem a experiência de participar de conferências municipais, estaduais e nacional de educação. E a ideia é que dessas conferências nasçam os subsídios para a constituição de políticas públicas de educação, né? E que dessas conferências saiam os planos setoriais no âmbito municipal, estadual e nacional de educação. Em relação ao planejamento no âmbito da unidade escolar, nós temos o projeto político-pedagógico como um elemento norteador. Então, eu costumo chamar o PPP da escola ou da universidade como a carta de intenções da instituição, porque é lá onde a instituição vai marcar quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, bem como qual é a concepção teórica de educação que a instituição vai adotar. E, claro, quando se adota a concepção teórica de educação, se adota a concepção de homem, de mundo, de estudante, da relação professor-aluno, de método, de currículo, bem como de avaliação. Então, no PPP da escola, nós vemos ali quais são os fundamentos políticos pedagógicos que a instituição educacional vai adotar. A construção do projeto político-pedagógico, ela deve estar pautada na busca da unidade entre teoria e prática educativa. Então, a construção desse documento, ele é um momento privilegiado, ela é um momento privilegiado para a tomada de decisões acerca das finalidades que a escola vai perseguir e dos objetivos daquela instituição educacional. É importante marcar que, quando a gente fala de universidade, ao invés de PPP, nós utilizamos a expressão PPI, Projeto Pedagógico Institucional, ok? Então, é uma diferença apenas na nomenclatura, mas os dois documentos têm a mesma finalidade, de ser a carta de intenções da instituição educacional. Sobre o âmbito de ensino, o texto de Ângelo Souza também vai dizer que o planejamento do ensino, ele envolve a organização do trabalho pedagógico em si, não é? O trabalho que vai acontecer no espaço da sala de aula, o trabalho mais voltado para a atividade fim da instituição educacional, que é o ensino. Então, esse é um outro nível de planejamento e esse nível, ele é um elemento que integra a escola ao contexto em que ela está alocada. É importante nós percebermos que esses três níveis do planejamento educacional, eles são interdependentes entre si. Então, como eu falei anteriormente, as ações, projetos e programas que acontecem na ponta, ou seja, na sala de aula, na unidade educacional, elas são fortemente influenciadas pelas decisões que são tomadas no âmbito macro, ou seja, no âmbito das redes e dos sistemas. Então, a escola, ela não é um elemento isolado desse processo integrado de planejamento. Pelo contrário, a ideia é que haja uma inter-relação entre o planejamento no âmbito macro, das políticas públicas macro, e as ações que são efetivamente realizadas na unidade educacional, seja a escola ou a universidade. Claro que a instituição educacional tem a sua autonomia pedagógica e financeira, porém, a sua ação educacional não pode estar desvinculada dessas decisões tomadas nos níveis mais macro, o nível do sistema, o nível do PPP e o nível da unidade do plano de ensino da instituição, o nível do ensino. Outro aspecto teórico que é importante que nós retomemos é em relação às políticas públicas de educação profissional e tecnológica. Nós vimos nos textos da disciplina que existem pelo menos duas concepções de educação profissional e tecnológica que nós vamos ver claramente presentes na legislação educacional, desde a LDB até os diversos decretos que organizaram a educação profissional e tecnológica até a atualidade. Então, uma primeira concepção é aquela que defende a formação profissional estreitamente ligada e vinculada aos anseios, ou seja, aos desejos dos arranjos produtivos, ou seja, vinculada às determinações do modelo econômico. Então, essa perspectiva vai trazer uma formação tecnológica, uma perspectiva tecnicista, com foco estritamente voltado para o mercado de trabalho, que hoje não utilizamos mais essa expressão, hoje utilizamos a expressão mundo do trabalho,
que engloba uma perspectiva de empregabilidade e de ação econômica muito mais ampla do que aquela de que nós vamos formar o aluno apenas para ser empregado de alguém. A outra concepção de educação profissional presente na legislação, ela é uma perspectiva mais completa, que engloba uma concepção de formação humanista, unitária, na perspectiva da politecnia, com foco na formação integral do trabalhador, e também é a que chamamos de formação omnilateral. Então, nas diferentes determinações da EPT na legislação, nós vamos ver um confronto entre essas duas concepções, que são diametralmente opostas. E a própria LDB, a gente não vê uma conceituação precisa do que seria a finalidade, a concepção de educação profissional e tecnológica no Brasil. Por isso até que se explica os diversos decretos que vão dizer e desdizer essas concepções sobre a educação profissional e tecnológica. Em diversos momentos, a modalidade ela foi tratada apenas como uma política de governo e não como uma política de Estado. E nisso reside parte dessa indefinição conceitual. Então, do ponto de vista legal, somente a partir de 2008, com a legislação que atualmente está em vigência, a gente vai ver a predominância dessa formação mais completa, unitária, voltada numa perspectiva integral, perpassando as definições da educação profissional e tecnológica. Então, a partir da legislação de 2008, a EPT ela é considerada como um direito de todos os brasileiros e também como parte da educação básica. Do ponto de vista do financiamento, o texto de Grabowski e Ribeiro nos mostra que a educação profissional e tecnológica como estratégia de desenvolvimento e fator de inclusão social, ela requer uma política de financiamento sistemática, perene, contínua e também organizada, que disponha de recursos correspondentes à função que lhe é atribuída ou dela esperada. Então, os autores eles vão mostrar que o financiamento, no que se trata em relação à educação profissional e tecnológica, é uma categoria central e ela revela o valor que uma determinada política ocupa no conjunto de um governo e na estratégia de um Estado. Ou seja, se você tem uma política que é considerada estratégica e você não tem garantias de financiamento, até que ponto essa política é estratégica? Então, para esses autores, há um conjunto de ações, planos, políticas, programas de educação profissional e tecnológica que muitas vezes são sobrepostos e são ofertados por diferentes ministérios de forma fragmentada e desarticulada. Então, isso seria um desperdício de recurso público. Você ter diferentes órgãos realizando muitas vezes projetos semelhantes com a mesma finalidade, mas sem uma integração. Segundo esses autores, eles vão argumentar que a gente precisa redefinir a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Então, somente com essa redefinição a gente vai romper de fato com essa lógica de programas pontuais, específicos, estanques, desarticulados, e a gente vai desenvolver um projeto de nação, né, com a organização de educação de uma forma mais estruturada, articulada, definindo qual é o papel da União, qual é o papel dos estados, qual é o papel dos municípios, do Sistema S e também das demais redes privada, comunitária e confessional. As leituras da terceira semana foram organizadas para a gente compreender também os fundamentos da gestão democrática e o papel do diretor nesse processo de democratização dos espaços de decisão no âmbito da instituição educativa. Então, a costura teórica que nós procuramos fazer nessa disciplina, ela visa dar conta dos princípios teóricos da gestão em educação, que é o conceito que nós adotamos enquanto professora, enquanto educadora. Eu adoto a concepção de gestão, ao invés de administração da educação, articulando os conceitos de planejamento, de educação profissional e tecnológica, que é o objeto central de formação de vocês nesse curso. Então, por esse motivo, na terceira e quarta semana, eu propus textos para vocês lerem que trouxessem os fundamentos da gestão democrática.
bem como os fundamentos da gestão da escola, a partir do entendimento de qual é a importância, qual é a finalidade dos dois documentos principais de gestão da escola, que são o Projeto Político-Pedagógico, ou PPI, né, Político Institucional no caso da universidade, e o regimento, que no caso da escola é chamado regimento escolar e no caso da universidade é apenas regimento. Então, compreendendo a partir das leituras a função, o conceito, a estrutura do projeto político-pedagógico e do regimento, a partir de agora, o trabalho avaliativo para a gente fechar a disciplina visa propiciar a vocês uma espécie de relação entre teoria e prática, entre o que nós vimos na disciplina, do ponto de vista teórico, os fundamentos da gestão, o que é o planejamento, quais são os documentos de gestão, e uma visita a uma instituição de ensino na prática, né? Para ver como esses documentos eles são importantes nessa instituição, qual é o nível de entendimento, de compreensão da importância desses documentos para as pessoas que atuam nessa instituição. Então, para a gente resumir o que nós fizemos na matéria, nós estudamos os fundamentos da gestão em educação, nós estudamos os fundamentos e os níveis do planejamento em educação, estudamos a gestão democrática e os mecanismos de participação, estudamos os documentos de gestão da educação, né, da unidade escolar, propriamente dita, e a partir desses estudos nós vamos a campo analisar uma instituição de educação, preferencialmente que atue na educação profissional e tecnológica, que é o nosso objeto da formação desse curso. Então, a ideia dessa visita é focar nos documentos de gestão da unidade educativa. Então, como nós indicamos nas orientações que estão presentes no ambiente virtual, no fórum de avisos, a ideia é que vocês façam uma pesquisa de campo, seguida da apresentação em forma de seminário dos resultados dessa pesquisa. Então, essa apresentação ela deve acontecer no dia do encontro presencial. Ou seja, eu substituí o que seria um exame, uma prova, o exame presencial, usando como instrumento a prova, por outro instrumento avaliativo, que vai ser esse seminário, no qual vocês vão apresentar os resultados desse trabalho. Nas orientações que eu coloquei no ambiente, vocês vão ver de forma detalhada, tanto do ponto de vista da forma, como vai apresentar o trabalho, né? Do ponto de vista da forma, as normas da ABNT, o formato, os itens do trabalho, como as orientações em relação a como esse trabalho vai ser avaliado. Eu coloquei lá, inclusive, os critérios de avaliação para orientar os tutores de vocês. O que é que nós queremos com essa atividade? Então, vocês devem estar se perguntando qual é mesmo a proposta da professora Cristiane nessa atividade. Então, a ideia é que vocês compreendam os documentos de gestão de uma unidade a partir do olhar de 3 agentes. Então, a ideia é que vocês entrevistem um professor, um estudante e um gestor e façam um roteiro de entrevistas com questões, com perguntas que inquietaram vocês ao longo da disciplina. Então, eu coloquei nessa última semana 2 textos, que foi de Ilma Veiga, que é uma autora clássica no campo da discussão sobre projeto político-pedagógico, e um capítulo da tese de Watanabe, porque a gente discute muito PPP, mas discute pouco o regimento escolar. Então, essa tese, ele traz assim, o que é o regimento, quais são os elementos do regimento, qual é a finalidade, porque enquanto o PPP ele está voltado para os aspectos políticos, ideológicos e pedagógicos da escola, da instituição educacional, o regimento ele vai estar voltado para os aspectos mais administrativos, ou seja, como é que essa instituição se organiza, qual é o organograma da instituição, quais são os setores, qual é a atribuição dos setores, tudo isso a gente vai encontrar no regimento. Então, a ideia é que vocês visitem a instituição. Então, eu coloquei já na 3ª semana, justamente para vocês escolherem antecipadamente a instituição, elaborem um roteiro de entrevistas, que não precisa ser muito longo, mas com questões que inquietaram vocês em relação a essa relação entre o que a teoria diz acerca da gestão em educação e o que de fato a gente vivencia na prática. Então, é interessante vocês buscarem saber se os entrevistados conhecem esses documentos, que muitas vezes
nunca ouviram falar ou não conhecem ou não tiveram interesse em saber sobre esses documentos, procurem saber se eles são utilizados como fonte de consulta ou como bússola no dia a dia da instituição, porque esse é o correto de acontecer. PPP e regimento são documentos de consulta permanente do gestor e devem ser divulgados na instituição para que todos os agentes envolvidos tenham conhecimento. Procurem perceber se essas pessoas têm compreensão da importância desses documentos. Procurem saber quais são os referenciais que nortearam a construção desse documento. E procurem questionar coisas que inquietaram vocês em relação ao que os autores dizem de como deveria ser a gestão e como de fato ela acontece na unidade, na ponta, né? Na unidade educacional. Inclusive, vocês podem explorar o que os próprios autores trazem em termos teóricos de como deveria ser, os enfoques da gestão. Vocês podem explorar isso nas perguntas que vocês vão fazer aos entrevistados. Após essa visita, vocês devem preparar um relatório. Então, nesse relatório, a ideia é que vocês expliquem, detalhem como foi a visita, como foram as entrevistas, quais foram os anseios, as sensações que vocês tiveram após realizar essa atividade. Então, na minha visão, esse trabalho encerra a disciplina, conclui a disciplina e eu estou torcendo para que vocês façam o trabalho com empenho, consigam fazer e façam com empenho e dedicação. Um forte abraço, queria dizer que estou muito feliz por estar finalizando, por essa oportunidade de atuar como docente na UAB, do IFBA, nessa formação de educação profissional e tecnológica em nível de licenciatura e dizer que estarei à disposição de vocês para tirar dúvidas no ambiente, como eu já venho fazendo. Então, tudo de bom, forte abraço e bom trabalho.